Eu vou pedir licença para falar em português. Meu espanhol vai ser muito arriscado. E vou compartilhar com vocês umas imagens. Vou apresentar um pouco o que temos feito no Brasil. E quero agradecer muito esse convite da Marina, de estar aqui com vocês. É um grande prazer. Conheço a Marina, acho que conheci Marina no Las Edades del Libro de 2012. Vai fazer 10 anos daqui a pouco e temos estado em contato. Vou compartilhar. Vejam se está ok. Sim? Perfeito. Sí, aí lo vemos. Então, eu aproveitei aqui o título geral, né, nosso tema aqui, as histórias do livro na América Latina. O Brasil, eu pus os 3 séculos, porque o Brasil tem uma história um pouco diferente do resto da América Latina, com a prensa, com o livro, uma história bem atrasada em relação aos outros países. Os espanhóis tinham uma relação diferente com a tipografia, por exemplo. No Brasil, ela foi proibida. Então, nós começamos a contar uma história mais brasileira no século XIX, depois que a corte portuguesa se mudou para o Rio de Janeiro. Então, as nossas coisas elas eram todas clandestinas, proibidas. Em 1808, o rei de Portugal vem para o Brasil e traz a Biblioteca Nacional, a capital era o Rio de Janeiro, e traz a possibilidade da imprensa, da tipografia oficial. E, a partir daí, muitas coisas começam a acontecer, inclusive a fugir do controle do Império. E a edição moderna só vai acontecer no Brasil no século XX. Essa edição com outras máquinas, com menos controlada, né, quando já não era mais o Império, já era a República, e aí as coisas começam a ficar parecidas com o que são hoje, no sentido tecnológico e no sentido de os editores começarem a ser pessoas mais comuns, porque até um determinado momento esses editores eram livreiros estrangeiros, né, livreiros alemães, livreiros franceses, que eram livreiros e editores, e o Brasil tem uma história forte com a França e com a Alemanha nesse sentido, e tem umas coisas engraçadas que vêm começando a ser decolonizadas. O Brasil conta uma história do livro muito europeia, não tem uma história anterior de produção de livro dos povos originários. Os povos originários, para nós, não tinham escrita, por exemplo, e quando descobrem alguma coisa, é muito distante para nós, e sabemos muito pouco da história da América, é uma história muito importada dos europeus, dos portugueses, e nós temos tentado trabalhar de um ponto de vista mais latino-americano. Então, o trabalho da Marina, por exemplo, tem sido muito importante para a gente saber a história do livro na América, a história do livro no México. Isso nos interessa como genealogia, mas não é a maneira hegemônica de se contar história no Brasil ainda. E acho que esse é um movimento importante. Eu vou passar por isso aqui rapidamente, quais são, né, a cultura do impresso, as linhas de investigação que temos trabalhado mais, o que nós podemos ainda explorar, alguns resultados de pesquisa,
Isso é onde eu me localizo. O Brasil é muito grande, tem esse problema também, né? São quase muitos países, as regiões são muito diferentes, tem economias muito diferentes, e quase tudo no Brasil está muito concentrado aí na minha região. Eu estou na região sudeste, que é onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a região mais rica do país, a região, como tem muito dinheiro, tem muita cultura, tem as coisas hegemônicas saem daí, acabam apagando um pouco a produção das outras regiões, e até agora, a virada do milênio, a edição esteve praticamente concentrada nessa região, concentrada em São Paulo, concentrada no Rio de Janeiro, em terceiro lugar, em Belo Horizonte, que é a minha capital. Então, para vocês verem aqui, eu estou no estado de Minas Gerais, que é um estado que foi muito rico por causa do ouro, muita escravidão teve aqui. Então, nós temos muitas questões de edição ligadas aos negros. Então, tem muitas frentes de pesquisa de feminismo negro e de edição de pessoas negras, autores negros e editores negros. Isso é uma coisa relevante no Brasil. E também agora tem se falado mais nos povos originários, nos indígenas, como autores, e como editores ainda não. Mas isso são linhas de pesquisa muito fortes atualmente. Deixa eu voltar. Então, eu estou em Belo Horizonte, está aqui, bem no meio do país, né? Nós somos isolados do mar, assim. É uma região onde quase tudo se concentra. A segunda região mais forte, atualmente, é a região sul, que é ali Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, da Argentina. Então, eles têm uma relação bastante diferente com o Uruguai e a Argentina, porque são vizinhos e, historicamente, já foram até o mesmo território. O Uruguai foi um pedaço do Brasil, teve guerra ali, né? Então é um pouco diferente. Nós estamos muito no centro, muito voltados para o Atlântico, e isso também tem a ver com os nossos diálogos. O nordeste do Brasil, a ponta no alto, que é Recife, o estado de Pernambuco, já foi muito importante para a edição também. Foi um estado que invadido num determinado momento por holandeses e depois expulsos pelos portugueses. E os holandeses deixaram uma herança interessante também em Pernambuco, que é outra região com outra cultura completamente diferente. Essa é a minha instituição, é um Centro Federal de Educação Tecnológica, que no Brasil significa que ele é público, ele é nacional, público, gratuito, são escolas públicas federais. A minha instituição é uma das mais antigas, ela tem 112 anos. No Brasil, tudo é muito jovem. As escolas, a rede de ensino público é do século XX. Então, tudo é muito recente. A minha escola tem 112 anos e é antiga para os nossos padrões, né? E aqui a sede, são muitos campi, a sede onde eu trabalho. São esses campi, só a minha instituição tem essas 11 como é que fala? São filiais em outras cidades do meu estado. E, como essa, tem muitas outras instituições no Brasil. A maioria delas são universidades federais. Nós somos Centro Federal, e há ainda um outro tipo de instituição, que é o Instituto Federal, que ainda é uma outra coisa. Na minha instituição, nós temos um departamento, a nossa relação com a edição está aqui, é um departamento de linguagem e tecnologia. As pessoas, em sua maioria, são formadas em letras, são pessoas que vêm da faculdade de letras, muitas delas formadas em literatura, outra parte formadas em linguística, que é o meu caso. Mas eu sempre trabalhei com leitura na linguística. E esses grupos acabaram gerando grupos que vão trabalhar com edição, porque essas pessoas geralmente vêm da letras ou da comunicação social, que é onde estão outras pessoas de edição no Brasil. Então, no Brasil, até pouco tempo, não tinha uma área de edição, nem um curso de edição. As pessoas eram da letras, ou eram da história do livro e da leitura, ou eram da sociologia, ou da comunicação social,
E os cursos mais antigos de comunicação social têm uma habilitação de editoração, que não é uma habilitação, é uma habilitação de edição, mas com outro perfil ainda, um pouco diferente. Nós aqui temos uma graduação em letras, bacharelado em tecnologias de edição, ele tem pouco mais de 10 anos. No Brasil, em letras normalmente não são bacharelados, a maioria absoluta são licenciaturas. As faculdades de letras no Brasil formam professores, basicamente. Nós somos um bacharelado bem raro, bem diferente, que é um bacharelado tecnologias da edição. É até difícil na nossa área as pessoas entenderem o que nós fazemos, o que nós somos. E temos um programa de pós-graduação de mais ou menos 12 anos também, que tem mestrado e doutorado, e 4 linhas de investigação: literatura, linguística e análise do discurso, educação e linguística aplicada, e edição, linguagem e tecnologia. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque a edição está fora da literatura. Então, o que nós encontramos um pouco no Brasil? Estudos de edição dentro dos estudos literários. E isso é um problema, a meu ver, porque você é obrigado a estudar literatura. Você só consegue fazer a sua investigação na edição literária. Se você quiser fazer investigação sobre edição de revistas, você não consegue, de jornais, você não consegue, de outros gêneros editoriais que não sejam literários, você não consegue, você não encontra, às vezes nem essa literatura mais popular você consegue fazer. Você quer fazer um estudo sobre literatura policial, por exemplo, dificilmente um programa de literatura canônica aceita um projeto assim. E nós conseguimos estabelecer uma linha de edição num sentido mais amplo. Então, nós temos investigadores trabalhando com livros de negócios, por exemplo, né, com business. Outro tipo de edição de vídeo. Né, eles conseguem fazer outras coisas com um diálogo mais amplo com os estudos de edição. Então, nós temos feito, e já tem bastante tempo, algumas décadas, estudos muito consolidados na área de história, sobre a história da cultura impressa no Brasil, né, que é uma história muito relacionada a Portugal. Inclusive, temos uma relação com Portugal diferente também. Portugal é um mercado muito menor que o brasileiro. Dos países de língua portuguesa, o Brasil é o maior mercado editorial e talvez o que concentre mais centros de pesquisa. É uma relação diferente em relação aos países de língua espanhola, com a Espanha, que é um mercado muito forte de edição, né? Conhecer a nossa história da imprensa tem sido importante, a nossa história literária, a nossa história editorial, a nossa história de escolarização, que tem muita relação com a formação de editoras para abastecer a educação e as escolas, a leitura, a formação de leitores, que é um grande problema no Brasil, e a consolidação dessa memória, que tem sido muito difícil. Linhas de investigação como história, estudos literários, sociologia, antropologia, a área de edição como uma área separada, que empresta coisas dessas áreas, leituras, livros, bibliografia, mas é uma área que tem o seu objeto. As instituições mais conhecidas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um curso de produção editorial dos anos 60, aí tem a data de fundação, mais ou menos, desses cursos, então, 1960, 70, na área de comunicação. A Universidade de São Paulo, que tem um curso de editoração de 1972, também na área de comunicação. A Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. A Universidade Federal de Minas Gerais, que tem trabalhos nessa área, na Belas Artes, a Marina, muito parceira da professora Ana Uth, né? Na Belas Artes, na Faculdade de Letras, tem um núcleo, e recentemente um bacharelado em edição, mais recente do que o nosso, mas é uma luta muito mais antiga do que a nossa. A Unesp, que é estadual de São Paulo, com fortes editoras universitárias,
E essas editoras universitárias formam um catálogo muito importante de referência bibliográfica para a nossa área. Fazem muitas traduções importantes de livros de história da leitura, livros de história do livro, e também publicam coisas nessa área. Geralmente são editoras universitárias que fazem isso. As editoras comerciais têm uma preocupação menor com isso, talvez porque a venda desse tipo de livro não seja o que os comerciais querem. Mas as editoras universitárias têm um papel muito importante. Mais recentemente, a Universidade Federal de Santa Maria, que é no sul do Brasil, tem um curso na área de comunicação também, que é produção editorial, e nós, no Centro Federal, com o curso de Letras, edição. O grupo de pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que é uma sociedade de 1990, aliás, a sociedade é de décadas, e o grupo Produção Editorial é de 1994. É um grupo onde nos encontramos primeiro. Desde 1994, o professor Aníbal Bragança, que é muito conhecido no Brasil, de História do Livro, a professora Sandra Reimão, que é da USP, são professores que fundaram esse grupo e vêm conduzindo esse grupo até hoje. Já outras gerações de pesquisadores coordenam esse grupo. Foi lá que eu me encontrei com essas pessoas. Então, era o único lugar onde as pessoas de edição conseguiam conversar até ali o início dos anos 2000. Depois, isso começou a ficar mais espalhado, a crescer no país. Problemas como a história do livro e da leitura, a história das casas editoriais, que é uma coisa que temos feito muito, guardar e resguardar a história dessas editoras. As editoras no Brasil, assim como as livrarias, elas desaparecem, ninguém fala nelas mais, os acervos são jogados no lixo, não há conservação desses acervos. Com a concentração editorial na virada do milênio, essas editoras desapareceram porque foram compradas pelos grandes grupos, e isso é um problema para os nossos estudos. A história das mulheres editoras, uma perspectiva de gênero, tem sido muito importante, porque a história editorial brasileira é masculina, até alguns anos atrás ela era 100% masculina, as mulheres não participavam de quase nada, e nós temos feito um trabalho de descobrir essas mulheres editoras, onde elas editavam o quê, conhecer seus catálogos e incluir essas mulheres na narrativa mais completa dessa história editorial. As editoras independentes do século XXI, as editoras no Brasil, nos anos 1970, tem um movimento literário chamado Poesia Marginal, que é muito associado a edições independentes precárias, ainda sem tecnologias digitais. Então, a analogia que as pessoas fazem é com esses poetas dos anos 1970. E depois deles, essas editoras pequenas, que são as grandes responsáveis, por exemplo, pela publicação da literatura contemporânea, pela publicação da poesia, porque as editoras grandes não estão interessadas nessa movimentação, só depois que ela já aconteceu, né? A tradução e o trânsito internacional de ideias, que é uma coisa importante para nós, principalmente porque dependemos muito de traduções, né? Estamos isolados aqui na língua portuguesa, e a tradução é um trânsito muito importante para o Brasil, é uma parte muito grande do mercado editorial brasileiro, muito expressivo, e nós temos, em algumas áreas, vivemos de tradução para conseguir saber o que o pensamento tem avançado pelo mundo em outras línguas. O Brasil, infelizmente, adota o inglês como língua escolar, e não houve um momento em que adotou o espanhol e depois recuou. Não, as pessoas não aprendem espanhol, que a meu ver, é lamentável. A relação com tecnologias digitais tem sido também muito discutida, o livro eletrônico, esse tipo de questão, as relações com a América Latina e com o pensamento decolonial,
e um link com os estudos literários, sociológicos, históricos, que nós vamos ampliando para os impressos e para os digitais. Isso aqui é alguma bibliografia que usamos muito, pouca coisa, mas são livros que estão sempre em todos os lugares. O Pierre Bourdieu, que é praticamente o autor que explica o campo editorial para quase todos os estudos, eles usam muito o Bourdieu, em especial esse livro. O Roger Chartier, que é o historiador mais conhecido, junto com o Robert Darnton, mas o Chartier ele chega a ser um hegemônico completamente nos estudos de história do livro, as pessoas citam muito. Esse livro, o livro no Brasil, do Lawrence Hallowell, é muito curioso, porque é o maior livro de história do livro que nós temos, e não é um brasileiro. O Lawrence Hallowell é estrangeiro, ele escreve em português, fala português, é um senhor hoje, e esse livro dele é uma referência porque é um livro dos anos 1980, ele é de 1985, foi atualizado e relançado alguns anos depois, em 2005, e precisa de novas atualizações, porque ele para já muito atrás na história brasileira, mas o Hallowell já é um velhinho, né? Não é tão possível. Isso, Marina tem ele ali, a edição da EDUSP, né, Marina? Com uma capa dura, um livro enorme, muito grande. Justamente, sim, estava agarrando isso. Tabique. Parece uma Bíblia. Sim. Mas ele não conta a nossa história toda, ele tem coisas muito parciais, ele se concentra na região sudeste, ele se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele não fala quase de mulher nenhuma, em termos de edição, então ele ainda tem muitas lacunas, mas ele todos nós somos tributários desse livro, mas todos também aproveitamos as lacunas que ele deixou, porque nós vamos percebendo o que falta e vamos estudando nas faltas também do livro do Hallowell. É um livro por uma editora universitária. Nas nossas pesquisas, nós temos trabalhado com colegas também com base metodologicamente em acervos e arquivos, que tem muita história, correspondência de escritores, de editores, de intelectuais brasileiros, e lá nós conseguimos descobrir coisas sobre edição nesses arquivos e acervos. Alguns são bem conhecidos, eu vou citar aqui o acervo de escritores mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais, que é muito interessante, é um acervo museu, ele tem também uma parte mais museológica, o Instituto de Estudos Brasileiros na USP, a Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que são centros de pesquisa conhecidos, o Instituto Moreira Salles, que também tem bastante coisa, a literatura, o livro digital, temos trabalhado muito sobre isso, temos resultados sobre autores específicos, edição e feiras independentes, a discussão sobre as feiras tem sido muito forte, sobre as trocas, nesses novos modos de fazer, inclusive usando tecnologias digitais, editoras muito específicas, e nós temos 2 grupos de investigação no Cefet, que são o GIES, que é sobre campo editorial, e o Mulheres na Edição, que é um grupo muito ativo, eu coordeno com 2 colegas, as professoras Renata e Rosário. Esse grupo é muito ativo, muito grande, temos feito pesquisas principalmente sobre editoras mulheres, em português é um pouco difícil, porque editora em português é editora e editorial, é a mesma palavra, e isso para nós é um pouco difícil, nós temos que falar editora mulher, para as pessoas saberem que falamos de alguém, e não de uma empresa, ou de uma casa editorial. O grupo está financiado pela FAPEMIG, que é uma fundação de amparo à pesquisa, mas no Brasil tudo isso tem acabado. O nosso governo atual tem cortado todas as verbas para tudo que fazemos, tem sido muito triste, mas nós continuamos nossos encontros, estudos, leituras e as publicações sobre a história dessas mulheres. Recentemente, então eu vou pôr aqui,
Bom, financiamentos internos e por agências públicas, pesquisas em todos os níveis, iniciação científica, que é o pessoal da graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós temos recebido pesquisadores de todos esses níveis para estudar a edição, convênios e parcerias com instituições brasileiras e estrangeiras, oferecendo disciplinas juntos, principalmente na pandemia, com essa possibilidade digital. Temos feito eventos e disciplinas do programa com colegas de outros países, redes latino-americanas, o acordo de cooperação técnico-científica com a Academia Mineira de Letras. O Brasil tem a Academia Brasileira de Letras, que fica no Rio de Janeiro, e os estados costumam ter suas academias. A nossa academia é uma academia antiga, e ela tem um acervo, ela é um edifício tombado, tem uma arquitetura importante, e o acervo que ela guarda é dos intelectuais do Estado, começa agora a ser explorado pelos pesquisadores do Cefet. Fizemos um acordo lá porque ninguém tinha pesquisado esse acervo ainda. E muita coisa importante sobre edição pode sair dali, edição, literatura. E a EdRede, que é o projeto da Pura Fernandes, né, na Espanha, nós temos tentado produzir os verbetes, as semblanças em português sobre as editoras brasileiras com esse grupo Mulheres na Edição. Os eventos que produzimos, o Pensar Edição, Fazer Livro, Marina já participou, vamos fazer agora a 5ª edição, temos trazido colegas da América Latina, cartografias da edição independente, a jornada de edição, que já é a 20ª jornada, e a Festa de Linguagens e Ciência, que vamos fazer a 9ª esse ano. Todos se ocupam dos estudos de edição, ou integralmente ou em parte. Projeto de extensão, que é o Aula Aberta, que temos feito pelo Instagram, conversando com pessoas sobre vários assuntos, mas também a edição. Essa é a Academia Mineira de Letras, é um prédio do fim do século XIX, com um equipamento muito bonito, muito bom, tem auditório, muitas coisas, e lá dentro a nossa biblioteca e o nosso acervo de correspondências dos intelectuais. Esses são livros que produzimos recentemente, a maioria deles é gratuito, são livros com fomento da instituição, então eles são distribuídos de maneira gratuita para as pessoas. Esses são mini dicionários. O vermelho é das editoras mineiras, as casas editoriais mineiras. Nós fizemos uma espécie de pequena enciclopédia contando as histórias dessas casas com alunos da graduação. E o verde é um trabalho da pós-graduação com alguns verbetes sobre tarefas da edição, coisas que pessoas, editores, precisam saber ou fazer. Aqui é uma coleção que eu dirijo, de uma editora comercial, uma coleção chamada Questões Contemporâneas de Edição, Preparação e Revisão de Textos, mais voltada para o trabalho da correção, para formar revisores. É uma profissão que existe no Brasil há muito tempo, mas não é regulamentada, e as pessoas começam a saber se formar como revisores. Isso no Brasil tem 20, 15 anos, que as pessoas se formam para ser revisores. E essa é uma coleção que tem a intenção de formar uma bibliografia acadêmica, porque toda a bibliografia sobre isso no Brasil era manuais, regras de gramática, e nós queríamos uma bibliografia de reflexão, uma bibliografia de pensamento sobre esse trabalho. E essa bibliografia vem sendo formada. Aqui são 4 livros, mas nós já temos o 5º livro, chama Além da Gramática. Vai ser lançado agora. Também uma outra coleção que dirijo com 2 editores, o Natan e o Pablo. Essa edição, ela chama Pensar Edição. Nós fazemos aí livros geralmente monográficos, mas alguns são organizados, e alguns são traduções.
Então, nós temos tentado, tudo editoras pequenas, independentes, sem dinheiro, nós fazemos porque achamos importante. E vejam aí que nós traduzimos a Gisele Sapiro, que não tinha tradução no Brasil ainda, e traduzimos o José Luiz de Diego, que é um grande parceiro, um grande amigo, sem tradução no Brasil. Traduzimos, temos outras planejadas, e agora temos um outro livro que é derivado desse trabalho da Mulheres na Edição, que chama Prezada Editora, sobre 9 mulheres editoras brasileiras. Esses dois são os mais recentes, Prezada Editora e Além da Gramática, nas 2 coleções. Esses são livros meus que saíram em outras coleções. Um é numa coleção de ensaios gratuitos de uma editora que é do Rio de Janeiro e de Copenhague, chama Zazie, ela publica só ensaios gratuitos, e publiquei aí o Mulheres subnarradas, né, as mulheres que editam e não são narradas na nossa história hegemônica, e o Ar de uma Teimosia, que é uma frase da Clarice Lispector. É um livro que reúne minhas pesquisas sobre como certas escritoras brasileiras conseguiam publicar no século XX. Então, não é um livro sobre literatura, é um livro sobre como elas editavam seus livros, baseado em pesquisas de arquivo. A Clarice Lispector, que é a mais conhecida delas, e 2 mineiras, que são Henriqueta Lisboa, que foi uma poeta, ensaísta, tradutora, e Lúcia Machado de Almeida, que foi uma grande escritora de literatura juvenil, best-seller, mas as pessoas não se lembram do nome dela mais. São mulheres que conseguiam fazer sucesso com seus livros no século XX, meados do século XX. Aqui são 2 revistas que estamos começando, revistas científicas dedicadas à edição, porque o Brasil só era possível publicar no Brasil em revistas de outras áreas. Você precisava escrever um texto, publicar numa revista de história, numa revista de literatura, e aí nós resolvemos fazer revistas de edição. A revista Vinco, que é nossa, do Cefet, e a revista Gutenberg, que é da Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil. Somos grandes parceiros, nossos cursos têm mais ou menos a mesma idade, e as nossas revistas são irmãs também. Tem sido interessante, os números devem sair agora em julho, no meio do ano. Aqui são meus contatos, eu estou à disposição para conversas, parcerias, e o Brasil vem atravessando, eu vou parar o compartilhamento, o Brasil vem atravessando um momento muito difícil, mas as pessoas são muito teimosas, resistentes, não desistiram de estudar. Na nossa área, a nossa área é sempre muito prejudicada, as humanidades são sempre muito prejudicadas, normalmente, né? E com um governo como esse, nós estamos sendo massacrados. Mas eu tenho certeza que vamos continuar, porque somos muito fortes. E os estudos de edição, a Marina falou 2 palavras importantes aí, fertilidade e polinização, e são palavras que no português têm o mesmo sentido, é um sentido muito positivo, muito bonito, e isso tem acontecido muito com a área de edição no Brasil, com uma vontade muito grande de dialogar com a América Latina toda. Nós temos feito muito esforço de viajar até os países dos amigos, ir até as instituições, conhecer as pessoas, convidar os colegas para fazer trabalho juntos, e isso é um esforço de uma certa geração de investigadores brasileiros. Acho que tem sido muito feliz para nós. Muito obrigada.